Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que aconteceu aí na linha de frente da batalha nesse último dia. Esse é o vídeo referente ao dia 4 de agosto de 2022. Lembra, a gente faz um vídeo por dia aqui e a gente vai falar também nesse vídeo sobre a morte da Corsa, uma terrorista de Donetsk que é apoiada pelos russos e que teve uma confusão no velório dela. Vamos entender o que está acontecendo. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, Bitcoin e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar dando uma olhada na linha de batalha, mas vamos começar aqui em cima, porque existem relatos de que tropas da Bielorrússia estão em prontidão em vários lugares aqui no norte da Ucrânia, né? Inclusive aqui próximo à fronteira com a Polônia. Eu não acredito que vá haver nenhuma ação de Belarus atacando a Ucrânia, acho muito pouco provável isso, mas é algo que a gente não pode tirar de mente esse tipo de coisa. Por hora, não houve nenhum ataque, embora esteja o símbolozinho da arminha aqui. O que está acontecendo é apenas forças em prontidão nessas regiões aqui de Belarus. Vamos acompanhar. Eu não acredito que haja uma ação, uma invasão efetiva, mas a gente não sabe. Vamos ver. Bom, no resto da linha de batalha não teve muita mudança. Houve algumas tentativas de avanço dos russos aqui em Izium. Vocês lembram, a gente tem comentado, os ucranianos conseguiram avançar muita coisa aqui na região de Izium nos últimos dias, justamente porque os russos tiraram muito de suas forças daqui para tentar reforçar Kherson. Então, acabou esvaziando um pouco a região aqui, mas de qualquer forma eles fizeram uma tentativa hoje. Não conseguiram avançar em lugar nenhum aqui em Izium, mas estão, parece que, retomando a tentativa de avanço por aqui, né? Bom, próximo a Bakhmut, também a situação continua a mesma, uma série de brigas aqui, de tentativas russas de avançar. O único lugar que eles tiveram algum avanço foi aqui em Bakhmutste, que é essa pequena vila aqui próximo a Soledar, mas também não avançaram significativamente e, fora isso, não teve nenhuma grande mudança na linha de frente, né? A gente tem algumas novidades sobre Kherson e sobre a linha aqui no sul, mas eu vou falar mais adiante. Vamos aproveitar que a gente está aqui em Donetsk e dar uma olhada nessa explosão que teve aqui. O que foi essa explosão dentro da cidade de Donetsk? Foi talvez uma bomba, talvez um foguete, um míssil, um obus, não se sabe, no velório da Corsa. Como é que é o nome dela? Olga Kachur. Ela é uma militar, era uma militar da Ucrânia em Donetsk, que em 2014 mudou, traiu a Ucrânia e entrou para apoiar os russos ali na região de Donetsk. E ela era conhecida pela crueldade, né? Que ela dizia que ela gostava de matar ucranianos. E ela tinha esse apelido de Corsa, né? Enfim, ela foi morta há alguns dias atrás, a gente teve a confirmação disso. Ela era a comandante de uma divisão de bombardeios, né, de mísseis, de foguetes MRLS russos, né? O HIMARS ele tem o GMRLS, ou seja, ele é direcionado por GPS, o que torna ele muito mais preciso. Esse aqui tem uma precisão muito mais baixa, é aquela visão russa que não se importa muito em atingir alvos ao lado, né? Enfim, ela foi confirmada a morte dela. E o que aconteceu? Tá vendo essa explosão aqui? Foi uma explosão, não é uma grande explosão, uma explosão pequena, segundo estão dizendo aqui, no centro de Donetsk. Parece que atingiu um teatro ou alguma coisa assim. Na verdade, a gente vai ver que foi aqui está mais claro, foi no hotel Donbas Palace Hotel, onde estava acontecendo o velório dessa mulher, né? E então, lembra, ela é, lógico, uma terrorista, uma traidora da Ucrânia, mas evidentemente que para os russos ela é uma heroína. E estava tendo o velório dela lá e houve essa explosão no velório que matou 5 pessoas que estavam lá, né? A gente não tem informações sobre essas pessoas que teriam morrido. Estão falando aqui em
cinco mortos e 6 feridos nessa explosão aqui no velório dela. E imagina-se que a ideia aqui foi justamente, ela era uma traidora, amigos traidores devem ter ido ao velório dela, e daí isso daí foi feito uma explosão. Porém, a Ucrânia nega que tenha feito isso, né? O assessor lá do presidente do Zelensky, ele disse que não, a Ucrânia não está envolvida nesse ataque a Donetsk. Isso pode ter sido ou obra dos próprios russos. Os russos aproveitaram que tinha um monte de ucraniano ali, traidores ucranianos, mas ainda assim ucranianos, e fez isso, talvez para tentar levantar uma false flag, ou então, o que eu acho mais provável, foi algo partizão, né? Como você sabe, ela era considerada uma mulher muito cruel, que gostava de matar ucranianos, então não é estranho imaginar que algum civil, alguma pessoa leal à Ucrânia ali na região tenha aproveitado a oportunidade que ia ter o velório dela, ia ter um monte de militar leal a ela, um monte de gente russa e traidores ucranianos leais a ela ali, e botou uma bombazinha e fez isso daí. Eu não descarto essa possibilidade, né? Enfim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu ainda. O que a gente sabe que aconteceu foi isso, né? Ela já estava morta, era o velório dela, mas outras 5 pessoas que estavam no velório foram mortas e outras 6 foram feridas, né? Bom, amigo de traidor é traidor também, então eu sinceramente não me importo com isso, acho que foi muito bem feito, que bom que fizeram. A questão é quem fez isso, não se sabe ainda se foi, apesar do assessor do Zelensky estar falando que não foram eles, não foi a Ucrânia, a gente não tem certeza exatamente qual é o caso, né? Mas, de novo, o que eu acho que é o mais provável é que tenha sido obra de algum partizão ali na região. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês só porque agora saiu, digamos, oficialmente o vídeo do ataque ao trem, ao comboio russo aqui em Brilivka. Vocês lembram, isso aconteceu há coisa de 3, 4 dias atrás, um comboio russo estava vindo da Crimeia em direção a Kherson para abastecer a região aqui, e quando ele estava na estação em Brilivka, ele foi atingido por HIMARS e detonado completamente. E na época eu mostrei para vocês uma gravação, já era essa gravação aqui, eu mostrei isso para vocês na época, mas eu falei que, olha só, eu não sei se isso daqui é a gravação desse fato específico, porque o fato é que não dá para ver o que está acontecendo aqui, né? A gente vê que tem uma grande explosão, é verdade, tá explodindo. Claramente é uma explosão de munição, mas não dá para ver trem, não dá para ver muita coisa, né? De qualquer forma, então eu falei para vocês na época que dizem que mas a gente não tem certeza. Agora a gente tem certeza. Sim, foi, mostra toda a área do comboio, tá vendo, explodindo. Isso daí foi gravado por ucranianos próximo à estação de Brilivka, né? Não dá para ver o trem, tá atrás desses prédios que estão aí na frente, mas é a imagem da explosão do trem de Brilivka, né? Algumas explosões bem grandes aqui mesmo. E vocês lembram, esse aqui foi o trem, para não fazer confusão, foi o trem que foi explodido pelos HIMARS ucranianos mesmo. No que houve essa explosão aqui, a estação e a linha de trem ficou indisponível, e um outro comboio que estava vindo também ficou aqui perto de Kalanchak, e daí o pessoal que estava nesse outro comboio que ficou parado, porque não podia seguir, porque a linha estava destruída, eles decidiram tentar ocultar o trem com fumaça para evitar que os ucranianos também explodissem aquele trem, e acabaram botando fogo no próprio trem, foi o que a gente falou no vídeo de ontem, né? Então são 2 eventos distintos, ambos envolvendo comboio nessa região aqui, a tentativa desesperada dos russos de abastecer essa região. Por quê? Porque os ucranianos têm feito ataques diretos aos depósitos de munição aqui. A gente sabe que acontecem ataques todo dia, a questão nem sempre tem a imagem, a coisa bonitinha de fogo, porque nem sempre tem alguém perto capaz de filmar a coisa, mas mostra realmente o desespero deles para abastecer aqui, porque eles sabem que vai vir a contraofensiva ucraniana muito em breve, né? Bom, já foi confirmado pelo comando ucraniano que eles destruíram um posto de comando dos russos na região de Chernobyl ontem, né?
Chernobyivka, vocês lembram, fica aqui ao norte de Kherson. É uma cidade que tem muitos postos de comando, muito das tropas russas estão justamente nessa região aqui do aeroporto e da cidade de Chernobyivka. Inclusive os russos moveram a maior parte das tropas dele do aeroporto para a cidade justamente para ter abrigo entre civis, ou seja, ao invés de ficarem no aeroporto, onde os ucranianos volta e meia atingiam eles com obuses e coisa e tal, eles se moveram para Chernobyivka de forma que aí eles ficam protegidos pelos civis, os ucranianos não poderiam usar mais munição fácil contra eles, né? É lógico, no momento que os ucranianos têm os HIMARS, que são extremamente precisos, eles podem fazer esses ataques mesmo numa região populosa, como o caso de Chernobyivka, porque aí eles conseguem atingir exatamente os postos de comando da região, né? Então, isso foi o que aconteceu. Eles ainda não sabem a quantidade de inimigos que foram perdidos, ou seja, quantos russos foram mortos nesse ataque, mas foi um ataque, está confirmado o ataque a esse posto de comando e controle, que foi totalmente destruído. Esse é um dos alvos preferenciais dos HIMARS ucranianos, são esses postos de comando e controle, né? Bom, e outra coisa que teve ontem na região também foram uma série de explosões próxima àquela ponte férrea de Antonovsky, né? Lembra aqui, dá para ver o barulho, né? A explosão. Por hora, o que a gente tem é só isso. Repara que foi bem à meia-noite do dia de hoje, né? 4 de agosto. A gente, em tese, de manhã cedo, a gente costuma ter as informações, as imagens, mas lembra, na ponte férrea, ela não fica exatamente no centro de Kherson, ela fica um pouco afastada para aqui, então costuma demorar mais a gente ter essas imagens aqui da região. Então esse ataque que a gente viu aqui à noite não foi na ponte de Antonivka, naquela ponte, digamos, principal ali, foi na ponte férrea, que é um pouco mais ao norte aqui, e a gente vai tentar explicar por que isso, né? Não temos ainda imagem daqui, mas que ela foi atingida, alguma coisa na região ali foi atingida. Se foi a ponte, se foi outra coisa, a gente não sabe ainda, né? O que está acontecendo é justamente isso. Aqui está a ponte férrea nessa região, então dá para ver claramente aqui, ela foi atingida nessa região aqui, então ela está destruída, os russos não conseguem passar com trens por aqui, mas eles estavam construindo um ferry boat aqui, ou uma ponte, não sei, estavam construindo alguma coisa aqui, dá para ver vários veículos militares nessa região aqui. Então, uma possibilidade de que pode ter acontecido é justamente que eles tenham visado esse alvo militar aqui, esse ferry boat que estava transportando caminhões militares aqui, né? Repara que aqui na ponte de Antonivka é bem diferente, né? A ponte de Antonivka tem um ferry boat aqui também que eles fizeram, mas aqui está transportando principalmente carros civis, né? E lógico, a gente está vendo aqui também, você tem obras que eles estão tentando reparar a ponte. Esse reparo da ponte, eles vão conseguir fazer? Vão conseguir fazer, lógico, não tem problema nenhum. Mas, de novo, é aquilo que a gente falou. Esse reparo vai ser possível você passar caminhões leves, carros de passeio, pessoas a pé. Agora, caminhões pesados, o risco da ponte desabar é muito grande. E, da mesma forma, no momento que a Ucrânia quiser, ela derruba a ponte de novo, né? E o mesmo pode ser dito da ponte principal também, da ponte férrea, né? A gente tem a informação aqui, ó, de que, tá vendo que eles estão preparando alguma coisa que não dá para saber exatamente o que eles estão fazendo, se estão querendo construir uma travessia ou se eles estão querendo fazer um ferry boat nessa região aqui da ponte férrea, né? De qualquer forma, pode ser um dos alvos da Ucrânia ontem. E também, da mesma imagem de satélite, segundo ele, dá para ver que houve obras de reparo aqui na ponte. Não está certo ainda se a ponte já pode ser utilizada, ou seja, se eles conseguiram reparar de forma a permitir a utilização da ponte, ou se, na verdade, foi só reparo estético e coisa e tal. Mas é meio claro que os russos iriam tentar consertar essa ponte. Então, uma outra possibilidade é que os russos tenham tentado consertar a ponte e os ucranianos fizeram esse novo bombardeio agora, destruindo a ponte novamente. A gente só vai ficar sabendo isso quando tivermos imagens de lá,
mais dia menos dia aparece imagem, mas aconteceu por volta da meia-noite lá na região, meia-noite do dia 4, e aqui no Brasil eram por volta de 18 horas do dia 3, quando houve esse bombardeio nessa ponte, né? Então, provavelmente é isso. Ou destruíram esse ferryboat, ou pontão que eles estão tentando fazer aqui, essa ponte temporária que eles estão tentando fazer aqui, ou visaram a própria ponte novamente para evitar o uso, o conserto dela e uso pelos russos, né? Vamos ficar sabendo em alguns dias isso daí. Os russos estão preocupados com novos ataques aqui na ponte de Antonivka, né? E botaram aqui uns aparelhos defletores de radar, né? Esses aparelhozinhos aqui, eles têm por objetivo espalhar a onda de rádio de forma aleatória para dificultar a precisão de mísseis naquela região. Então, eles esperam, com isso, evitar que um novo ataque de HIMARS atinja a ponte ali de Antonivka, né? Isso seria capaz de impedir esse tipo de coisa? Eu acho que não, tá? Os HIMARS, eles usam GPS, então eles usam ondas de rádio, de fato, emitidas pelos satélites, mas esse tipo de coisa aqui dificilmente conseguiria fazer diferença para esse tipo de arma, né? Isso seria útil para o caso de mísseis que são guiados pela imagem da ponte ou por algum rastreio de rádio da ponte. Não é o caso do HIMARS e nem daquele projétil Excalibur, que também foi usado em algumas das detonações dessa ponte. De qualquer forma, é até um teste interessante, ver se isso realmente causa algum efeito, porque lembra, a gente explicou que a Rússia colocou um monte dessas coisinhas lá na ponte da Crimeia. Então, se de fato isso daqui impedir o uso de HIMARS, vai ser difícil usar esses HIMARS na ponte da Crimeia também, né? Mas eu não acredito que seja o caso. Os ucranianos não têm bombardeado essa ponte simplesmente porque não precisam, ela já está inutilizada, então não tem por que ficar gastando míssil bombardeando. No momento que os russos começarem a usar ela novamente, a coisa muda de figura, e aí provavelmente ela vai ser bombardeada novamente, né? Mais uma prova de que essa tática ucraniana de destruir os depósitos de munição russos está funcionando muito bem é justamente que a Federação Russa assinou um acordo com a República de Belarus para exportação de munição. Então, na verdade, os russos estão pegando praticamente toda a munição que tem em Belarus e trazendo para a parte de Donbás, para o sul da Ucrânia. Isso mostra que duas coisas. Primeiro que, na verdade, três coisas. Primeira coisa, os russos ainda vão ter muita munição para queimar nessa guerra, porque eles mesmos têm estoques enormes na Rússia, mas não basta isso. Belarus, que também é uma antiga república soviética, que também tem estoques enormes, eles também têm acesso a esses estoques de Belarus e estão usando isso. Então, ainda vai ter muita munição do lado da Rússia, mesmo com todos esses depósitos destruídos pelos ucranianos, né? A coisa toda, como a gente sempre fala, é que o que dificulta, no final das contas, é a logística de fazer chegar essa munição na frente de batalha. Perder esses depósitos causou, sim, danos aos russos, mesmo eles tendo mais munição para usar. Mas tem outras coisas também. Isso aqui indica que provavelmente a Bielorrússia ou Belarus não vai participar dessa guerra, não vai entrar em guerra com a Ucrânia, porque apesar dessas provocações aqui em cima, porque se fosse realmente entrar nessa guerra, fosse invadir a Ucrânia, eles iam precisar de munição. E se eles estão dando toda a munição deles para a Rússia, isso indica provavelmente que eles não vão entrar nessa guerra, né? E o terceiro ponto, que é o mais importante, é que de fato essa estratégia está destruindo munição. Os russos não precisariam estar pedindo ajuda a Belarus se a munição deles estivesse chegando tranquila lá na frente de batalha, né? Bom, essa outra notícia aqui é interessante. A Huawei, que é a gigante de tecnologia chinesa, está fechando sua loja virtual na Rússia, né? Ela já tem diminuído muito as vendas na Rússia e agora fechou a loja virtual que tinha lá no país. Parece que realmente aquela estratégia dos russos de confiar nos chineses para suprir as necessidades tecnológicas não está indo muito bem, não, né? Como a gente fala, o grande problema aqui são as sanções indiretas que fazem com que mesmo empresas chinesas evitem entrar nessa confusão. Mas não é só isso. A economia russa também está indo muito mal, não devia estar vendendo essa coisa toda, então para que esse esforço todo, né? Bom,
houve um post que está sendo muito criticado aqui da Anistia Internacional, dizendo que forças ucranianas colocam civis em perigo, estabelecendo bases e operando armas em locais residenciais, né? E eu não preciso dizer para vocês que eu sou totalmente favorável a direitos humanos, acho que direitos humanos tem tudo da ideia libertária, tem alguns exageros, mas é tudo da ideia libertária, da ética libertária, são coisas extremamente importantes. Agora, direitos humanos é uma coisa, essas organizações de direitos humanos são outra coisa totalmente diferente. Essas organizações de direitos humanos, muitas delas são cooptadas pela esquerda, cooptadas pela Rússia, como claramente é o caso. Não tem lógica nenhuma. Como a gente vê, o que eles estão acusando os ucranianos de fazer é exatamente o que os russos fazem. Colocaram as tropas deles em Chernobyl justamente para ter proteção da população civil no caso de ataque ucraniano. Ou seja, eles fazem isso, a Ucrânia está sendo invadida, ou seja, mesmo que exista alguma situação em que a Ucrânia colocou armas em situação civil, ela só fez isso porque ela foi invadida para início de conversa. Então não tem nenhuma desculpa para esse tipo de posição da Anistia Internacional, só mostra que é uma entidade sob controle dos russos. Realmente muito triste isso. Houve muita crítica dos ucranianos e muita comemoração dos russos, evidentemente, por esse post, porque os russos adoram dizer isso. Não, a gente atacou Vinnytsia, atacamos um prédio com clínicas de médicos de crianças e coisa e tal. Não, é porque tinha uma base militar ali. Não, não tinha nada. Os russos atacaram por pura crueldade, porque eles querem levar sofrimento para a Ucrânia, né? Mas aí, é lógico, a desculpa que eles dão é essa. Não, a gente atacou uma entidade militar que estava ali. Os ucranianos que botaram essa entidade no meio dos civis e coisa e tal. Um absurdo completo, um desfavor que essa entidade faz, mas só deixa mais claro, mais uma vez, que isso daqui é propaganda russa, não deve ser levado a sério essa entidade. Bom, tem uma outra coisa curiosa aqui do veterano de guerra russo sem as pernas que o motorista de ônibus na Rússia recusa a levar, né? Eu não vou traduzir toda a conversa, mas basicamente vai nos termos assim, né? O soldado russo: poxa, você não vai me ajudar? Eu fui lá, eu livrei o mundo dos nazistas da Ucrânia e coisa e tal, eu combati lá. E o motorista do ônibus: para com isso, você sabe que você é lorota, não sei o que lá, não vou ficar te ajudando não, que coisa é essa? Se vira aí para entrar no ônibus e coisa e tal. Ou seja, mostra muito como é que no fundo, os russos sabem que esse troço todo é lorota, não tem base nenhuma, né? E mostra uma outra coisa também, que vocês sabem, lá na Rússia não existe esse padrão de ajudar pessoas deficientes e coisa e tal, cada um por si e coisa e tal, né? O pessoal adora dizer que capitalismo é individualista, é cada um por si, mas a verdade é que na Rússia, que tem esse histórico de comunista, no final das contas, é muito mais individualista, é muito mais, se fode aí, dá seu jeito aí, do que a gente vê em lugares capitalistas, pelo motivo óbvio que eu sempre deixo claro para vocês. Caridade é inerente à natureza humana. Os seres humanos são naturalmente caridosos. As pessoas ajudam pessoas com deficiência em ônibus sem precisar de lei, sem precisar de nada. Quando você bota muito governo, isso na verdade acaba atrapalhando a coisa, né? E só para terminar isso daqui, tem um artigo muito bacana no Jornal da Cidade Online sobre a tática que o Putin está usando para fazer de Lula o novo Hugo Chávez. É aquilo que eu falei para vocês, o Bolsonaro está lambendo o saco do Putin, mas quem o Putin ama de verdade é o Lula. Bolsonaro está fazendo o papel de otário nessa história. Otário. Presta atenção, você que é bolsonarista. Bolsonaro está fazendo o papel de otário nessa história. Eles descrevem aqui o plano do Putin, que está usando um banqueiro lá em Portugal para isso, justamente porque essa é a ideia da esquerda aqui na América Latina, né? A esquerda na América Latina toda apoia o Putin, que é o tal mundo multipolarizado, que na verdade significa fundar a América Latina toda num regime bolivariano aqui. A gente sabe que existe essa possibilidade, a gente sabe que todos os regimes esquerdistas da América Latina estão mal das pernas, a Argentina está mal, o Chile está mal, a Colômbia está mal, Venezuela, não preciso nem dizer. E esse pessoal sabe que eles não vão conseguir manter-se no poder pelo voto por muito tempo. Então existe o risco, sim, de a Rússia ajudar Lula aqui no Brasil
a implementar um governo autocrático, fazer aí a união da América Latina comunista, vermelha, justamente causando a desgraça dos povos aqui, né? Eu espero sinceramente que as pessoas acordem para perceber o inimigo que é o Putin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.